Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Esse mesmo texto, na tradução Almeida atualizada, diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Somente até aqui. Paulo, quando é inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras, ele se encontra enclausurado numa masmorra chamada Mamertina. Essa não é a prisão relatada em Atos 28. Aquela de Atos 28 é a primeira prisão. Ele fica em prisão domiciliar, ele tem uma casa, ele recebe as pessoas. Nessa primeira prisão, ele evangeliza a elite da guarda de Roma, a guarda pretoriana. Tanto é que quando ele escreve a carta aos romanos, ele vai dizer: os da casa de César vos saúdam. Essa turma se converteu. Só que essa é a segunda prisão. Nessa segunda prisão, o imperador Nero o acusa de ser um daqueles que incendiaram Roma. E aqui ele está preso com a sentença lavrada. Em pouco tempo, ele será decapitado. Ele não está preocupado com sua vida. Ele já havia dito: morrer para mim é lucro. Eu sei para onde eu vou. Não tenho medo de morrer. E só tem medo de morrer quem não tem convicção da salvação. Ele não tem mínimo medo de morrer, porque ele sabe que vai para a glória. Aliás, ele deixa claro: eu já queria ter ido, mas por causa do evangelho eu tenho que ficar aqui mais um pouco. Mas ele se preocupa em deixar gente preparada, gente que vai dar continuidade ao evangelho, à obra de Deus. E diga para a pessoa que está do teu lado: esse evangelho chegou a mim e a você, e agora é a nossa vez de ser o exemplo, agora é a nossa vez de sermos usados nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Crê também que Ele vai falar conosco? Então dê ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, já aplaudindo, já glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja, meu Deus, se aplaude e te glorifica, porque o Senhor é a razão de estarmos aqui, o Senhor é a razão de nos reunirmos, o mundo é para o Senhor nos deu ordem, deixou claro: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele pensarás tudo. Oh meu Deus, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua abertura, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem algum falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu diminui, Senhor, a cabeça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra gravar e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, se assente, mas preste muita atenção. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Lhe aconselho, traga sempre papel e caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Ainda mais nesses dias em que estão dizendo claramente que querem mudar a palavra de Deus, né? O Papa já disse isso, a tal rainha dos baixinhos declara isso. Então, o povo de Deus tem que conhecer a palavra de Deus. Deus não quer a Bíblia só num pedaço de papel. Deus quer a palavra dele gravada aqui, na tábua do nosso coração. Amém? Muito bem. Deus não tem problema algum em trabalhar na vida de ninguém, nem de jovens, muito menos de idosos. Encontramos gente como Abraão, que Deus fala com ele tem 75 anos de idade. Quando Deus se revela a Moisés no Monte Sinai, Moisés tem 80 anos de idade. Já não era mais nenhum garoto, né? Mas encontramos outros que Deus fala, que Deus chama, que Deus trabalha já na juventude, como no caso do José. O José, filho de Israel, Deus revela os sonhos a ele, e aqueles sonhos não eram simples sonhos, eram revelações. Ele tem 17 anos de idade. Outros, como por exemplo Samuel, começou a jornada profética ainda muito jovem. Encontramos um Davi que vai ser usado por Deus para, ainda jovem, vencer o gigante Golias. Encontramos Jeremias levantado por Deus ainda na sua juventude. Encontramos Daniel e seus 3 amigos que foram levados para a Babilônia na juventude, eram jovens. Encontramos
um Timóteo, que ainda jovem, recebeu a imposição de mãos do presbitério da igreja, teve a sua chamada ministerial para anunciar o evangelho. Cada um no seu respectivo tempo foi exemplo. Cada um no seu respectivo tempo perseverou. Cada um no seu respectivo tempo, através deles, o nome do Senhor foi glorificado. E diga para a pessoa que está do outro lado: essa é a nossa vez, essa é a nossa geração. O José já morreu, o Abraão já morreu, o Moisés já morreu, o Daniel já morreu, o Timóteo já morreu, mas o Deus que falou com Abraão está aqui conosco. O Deus que chamou a Daniel está aqui conosco. O Deus que chamou a Timóteo está aqui conosco. E é Ele que vai te encher e te revestir e te fortalecer. É Ele que quer trabalhar em nós e através de nós. Obviamente que cada um desses entenderam e corresponderam com o Senhor. Cada um deles. O José no Egito entendeu, não é? O Samuel no seu tempo entendeu. Davi no seu tempo entendeu, e todos os demais. E essa é agora a nossa vez. João capítulo 13, versículo 15, leia comigo. O Senhor Jesus diz assim, esse é o nosso tempo de ser o exemplo. E o próprio Senhor Jesus diz, João 13, 15, porque eu vos dei o quê? Você encontrou o texto? Está vendo como é bom fazer o curso de teologia? Que você vai ficar exímio conhecedor da Bíblia. A primeira matéria é bibliologia, composição dos livros da Bíblia. João 13, 15, o Senhor Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E ali o exemplo, né, que ele dá, não é só naquele momento imediato, exemplo de humildade, exemplo de lavar os pés, exemplo de um coração que agrada ao Senhor. O Senhor Jesus deu exemplo em tudo, em todas as coisas. Aliás, Ele é o exemplo perfeito, Ele é o molde perfeito, Ele é o padrão perfeito que eu e você devemos seguir. Então, Ele deu o exemplo, e agora Ele quer que eu e você sejamos o exemplo. Só que para que isso aconteça, Ele tem que trabalhar em nós. Jesus, minha gente, não desce do céu em glória. O Espírito Santo gera no ventre da Maria, e vai ser formado um bebê, e aquele bebê vai nascer, e aquele bebê vai crescer, e na juventude, aos 30 anos de idade, vai ao Rio Jordão, e o Espírito Santo, após ele ser batizado, vem sobre ele. E ele vive na terra como homem, como eu e você. A pessoa de Cristo reúne 100% da divindade, é o próprio Deus, mas 100% da humanidade. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus dormia, ele era de carne e osso, como eu, como você, não é? Pedro, na casa de Cornélio, vai dizer como o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos do diabo. O Espírito Santo ungiu Jesus. Ele não desceu do céu em glória. Isso acontecerá na segunda vinda. Quando ele vier dessa vez, querido, dessa vez ele vai vir montado num cavalo branco. Dessa vez ele vai vir resplandecente. Dessa vez não vai ser só um povo, uma nação vai ver. Dessa vez todo olho o verá. O mundo inteiro contemplará o esplendor da glória dele. Mas na primeira vinda ele vem para ser o exemplo, ele vem para ser o modelo, não é? Para que sigamos os passos dele, para que o imitemos. Paulo entende isso e ele vai dizer em algumas cartas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, entendendo isso, vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, onde começamos a mensagem, ninguém o despreze por você ser jovem. Eu não sei se você já foi desprezado alguma vez por ser jovem. Eu já fui. Lembro como se fosse hoje, acho que é 11 anos atrás, mais ou menos, nós temos o curso de teologia, 2 anos gratuito, mas no passado tivemos também o nível superior, a faculdade. E a primeira aula da faculdade, da primeira turma, no primeiro dia, quem deu foi o reitor. A segunda foi eu. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu entro naquela classe para dar aula, a turma me olhando, a maioria era gente cabeça branca. A maioria ali pastores, pastoras, evangelistas, missionários, fazendo a faculdade. E quando olharam para mim, era visível
no olho, no rosto de cada um, o aspecto de desprezo, de desdém. O que esse garoto tem para falar? O que esse jovem tem para dizer? Era notório o olhar de cada um. Mas quando a gente compreende que quem faz é o Espírito Santo, quando a gente compreende que temos que diminuir para que o Senhor cresça, quando compreendemos que diminuindo o Senhor cresce, e aí ele aparece e resplandece a glória dele, eu entendia isso desde muito tempo, eu diminuí, o Senhor cresceu. Ao término daquela aula teve gente que veio me saudar, ao término daquela aula teve gente que veio me abraçar, e dizendo, posso dar um ósculo santo, pastor? Eu falei, pode. Teve gente que veio me pedir perdão, pastor, me perdoe porque eu te desprezei. Eu olhei para você e pensei, o que esse garoto tem para dizer? Mas você é cheio do Espírito Santo. Liga para a pessoa que está do teu lado, não liga não se te desprezaram, viu? Deus é contigo do mesmo jeito, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Isso faz parte da vida, isso faz parte da caminhada, vai acontecer. Agora, pelo contrário, diga para a pessoa que está ao teu lado, seja o exemplo dos fiéis, seja o exemplo de quem está à tua volta, seja o exemplo na palavra, seja o exemplo na conduta, no amor, na fé, na pureza. E essas 5 coisas me fizeram meditar. E se o Espírito Santo move Paulo a escrever, não é por acaso. Nós temos que meditar nelas. Então, quer ser o exemplo na palavra. Querido, Deus não quer que sejamos só meros conhecedores da palavra. Conhecer é muito importante, não é? Está escrito, meu povo é destruído porque ele faltou o quê? Conhecer é a primeira etapa. Conhecer é a primeira parte. Pedro termina a sua segunda carta dizendo, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aliás, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. É Oséias que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então o conhecimento é importante, mas o conhecimento é a primeira parte. A segunda parte, diga comigo, é a prática. Vixe, mas o negócio está feio. Se você não pratica repetindo, imagine para tirar a Bíblia do papel e viver. Diga comigo, a segunda parte é a prática. Porque não adianta conhecer sem praticar. Conhecer sem praticar é hipocrisia. E querido, desde os tempos bíblicos até os nossos dias, está cheio de gente nas igrejas. Mas tem muita gente religiosa, tem outros hipócritas, tem outros Raimundos, nada contra algum Raimundo aqui. Raimundo é pé na igreja, pé no mundo. No domingo, no sábado está na igreja, se enche do Espírito Santo, no outro dia está vacilando, no outro dia está flertando com o pecado. Não, querido, nós temos que ser praticantes da palavra. Não só ouvintes esquecidos, mas praticantes. Né? Paulo vai falar a Timóteo também, na segunda carta, capítulo 1, versículo 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva o modelo, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Querido, Deus estabeleceu a palavra dele, Deus zela por ela. Deus zela. O Salmo 138, versículo 2, na parte final, diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Isaías 55, Deus deixa claro que a palavra que sai da sua boca não voltará vazia, vai se cumprir. Está escrito, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele faz. O que ele diz, ele cumpre. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai. E quem cumpre a vontade do Senhor vai permanecer para todo sempre. Oh, querido, e essa palavra, Deus não quer só no papel, Ele quer aqui dentro. O salmista, entendendo isso, vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconda essa palavra no teu coração, guarde ela, porque se ela estiver no teu coração, ela vai estar nos teus lábios também. Se ela estiver no teu coração, ela vai estar nas tuas mãos. Se ela estiver no teu coração, ela vai estar nos teus passos. Se ela estiver no teu coração, ela vai estar contigo todos os dias da tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra aí comigo 2 Timóteo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Nesse capítulo aqui, Paulo começa falando a respeito do tempo do fim. Como seria o comportamento dos crentes, viu? Da maioria, não de todos, de muitos. Esse texto, quando ele começa a dizer dos tempos trabalhosos, ele não está falando de gente do mundo, ele está falando de gente da igreja.
E ele vai dizer, ele começa dizendo, olha, no fim dos dias virão tempos difíceis. As pessoas se tornarão egoístas, avarentas, soberbas, desobedientes, cruéis, incontinentes. Aí a lista é grande. Aí lá no versículo 14, eu vou ler, só que eu vou ler na tradução King James, que diz assim, 2 Timóteo 3,14. Você, Timóteo, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem eu tenho aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então compreenda, a palavra de Deus ministra a verdade, ensina a verdade, porque ela é a verdade. E olha aqui para mim, para Deus, a verdade dele é a verdade absoluta. E para mim e para você tem que ser também. Como assim, pastor? Se você ler João 18, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos o questiona, e Jesus diz, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aí o Pilatos pergunta dizendo, o que é a verdade? Trocando em miúdos, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. O Pilatos está relativizando a verdade. E o relativismo vem de longos e longos séculos até os dias de hoje. E hoje, para muita gente, não há mais verdade absoluta. Na minha e na tua vida, essa palavra tem que ser verdade absoluta. Na minha e na tua vida, essa palavra tem que ser verdade incontestável. Agora, compreenda, ela é a verdade, não é? Não só escrita no papel, mas porque o próprio Deus testifica ao nosso coração. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ela é a verdade. E por ela ser a verdade, ela é poderosa para repreender o mal. O diabo trabalha desde o início para distorcer sutilmente a verdade. Se você ler Gênesis 3:5, ele pergunta para a mulher, o que é que Deus disse? E a mulher repete o que Deus disse. E aí em seguida ele diz, certamente não morrerás. Um não inverte a coisa. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, você será igual a Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. O Senhor Jesus já deixa claro que o diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo trabalha com sutileza, não tentou Jesus com sutileza? Quando você conhece a verdade, ninguém te engana. Quando você conhece a verdade, ninguém te ilude. Quando você conhece a verdade, você não é marionete na mão de ninguém. Nós vivemos em dias de rede social que tem de gente que posta mentira. É verdade ou não é? Você já viu um negócio chamado fake news? Já ouviu falar nisso? Para muita gente, fake news é aquilo que eu não quero ouvir da parte do outro. Tem gente que posta a verdade verdadeira, mas o outro que não quer aceitar a verdade diz, isso é mentira, isso é fake news. Não sei se você acompanha os noticiários, tem aí até um projeto de lei, está para ser votado em regime de urgência. Vai ser votado na próxima semana, que trata justamente sobre não só fake news, mas uma série de coisas. Regulamentação de redes sociais, aquilo que pode, aquilo que não pode, e o Congresso brasileiro quer que as redes sociais sejam obrigadas a cumprir esse regramento sob pena de multa diária de milhões, não é? Alguém denunciou, imagine você que você tira uma foto de um céu azul com um sol amarelo resplandecente e você escreva assim, esse sol está tão lindo, e alguém vai lá e denuncia, está horrível, isso é fake news, e denuncia o seu perfil. Se for aprovado do jeito que está, a pessoa pode ser presa. Está entendendo a seriedade da coisa? Isso é o mínimo de muitas outras. A verdade de Deus ela é absoluta, e ela tem que ser absoluta para nós. Quando nós conhecemos essa verdade, mal nenhum mais nos engana. Quem entendeu, diga amém. Ela é poderosa, a palavra, para corrigir os erros, desde que quem ouve tem espírito ensinado. Você já tentou explicar algo para alguém que já sabe tudo? Você vai falar para ela, não, eu já sei. Não, mas sabe que está fazendo errado? Não, mas eu já sei. É difícil lidar com gente que já sabe tudo, não é?
um filósofo da antiguidade chamado Sócrates diz assim: só sei e nada sei. Ele chegou à seguinte conclusão: quanto mais eu aprendo, mais eu contemplo a minha própria ignorância. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo quantas coisas eu ainda tenho para aprender. Só tem uma pessoa que sabe tudo, e diga comigo, é Jesus Cristo. Ele sabe tudo porque Ele criou tudo. Ele sabe tudo porque Ele fez tudo com a sua palavra poderosa. Ele sabe tudo porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Agora eu e você temos que ter espírito ensinável. Eu e você temos que ter espírito ensinável. Encontramos gente com espírito ensinável, como certa vez o Moisés. Moisés já tinha saído com o povo do Egito. Estava lá aquela multidão, 5 milhões de pessoas. E aí o Moisés acordava cedo, porque cuidar de gente dá trabalho, viu? Cuidar de gente dá trabalho. Ele acordava cedo para atender as causas do povo. Ele era o líder para resolver. E aí chega o sogro dele. E o sogro dele chama ele e já vai na lata. Ô Moisés, você está errado. Se você continuar desse jeito, você vai desfalecer, meu amigo. Você vai morrer. Do jeito que você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Constitua gente para te ajudar. Maiorais de 10, maiorais de 50, maiorais de 100, maiorais de 1000. Gente de verdade, gente de caráter, gente que aborreça a avareza. Se o Moisés não tivesse o espírito ensinado, sabe o que ele ia dizer? Você acha que você está falando com quem? Você sabe quem é que manda aqui? Você conhece gente assim ou não? Você sabe quem é que manda aqui? Você sabe quem é o líder aqui? Moisés não era assim. Moisés tinha espírito ensinável. Só pergunto para quem está ao teu lado, você tem espírito ensinável? Ou você é de dura cerviz, nariz empinado, que já sabe tudo, que não aceita correção? Tem um ditado que diz que quem não aceita conselho, aceita coitado. Tem um outro ditado que diz, quem avisa, a palavra é proveitosa para corrigir os erros. Só que tem gente que não se dá por avisado, não é? Esses dias um evangelista ali estava me dizendo que veio uma irmã na igreja, e essa irmã conta para ela uma situação, pedindo oração, não é? Tudo bem, contou para ela. Ela não falou nada comigo. No dia seguinte, vim ao culto pregar. E preguei. E a mensagem que Deus me usa para trazer é exatamente aquilo que a mulher estava vivendo. Ao invés da mulher trazer para si, tomar posse daquilo que estava recebendo, ela olha para a cara do evangelista como, sua fofoqueira, por que você foi falar para o pastor? E no dia seguinte, a evangelista veio falar comigo, pastor, aconteceu isso, eu não te falei nada, como é que pode? Eu falei, pois é, ela está mais de olho em você do que ouvindo a correção de Deus. Ela está pedindo oração para você, mas não aceita a palavra que recebe. Ô querido, quando Deus te repreender, aceite, porque Ele açoita quem ama. Ele açoita quem ama. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus açoita porque Ele ama. Porque quando Ele para de açoitar, sabe o que Ele faz? Ele abandona. Leia Romanos capítulo 1, Deus entrega as próprias paixões. Deus deixa de lado. Deus deixa fazer o que quer, do jeito que quer e vai se destruir. Se Deus te repreende, aceite. Se dê por corrigido e deixe claro, Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu quero viver conforme a Tua palavra. Ainda está escrito aqui no final do versículo 16 que a palavra de Deus, inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar a maneira certa de viver. Para ensinar a maneira certa de viver. Presta atenção aqui, ó. No tempo de Abraão, ele vivia em Ur dos Caldeus. Naquela época, se você ler Gênesis 11, todas as nações da terra, todas eram pagãs. Todas acreditavam em diversos deuses. Até o próprio Abraão. Até o pai dele, não é? Está escrito isso em Josué 24. Então, a religião e a cultura estavam intimamente, ligadas. O padrão de vida era esse, de culto a diversas imagens. O Flávio Joséfo nos diz no seu livro que o pai do Abraão, Terá, ele não era só idólatra, ele fabricava e ele vendia imagens de escultura. Então a cultura dos povos era essa. Só que Deus chama o Abraão e Deus chama ele para viver uma nova cultura. E a nova cultura é da fé, a nova cultura é do relacionamento com Deus, a nova cultura é ser amigo de Deus, a nova cultura é ouvir falar e fazer, a nova cultura é obedecer e acreditar, é olhar para as estrelas e crer, a minha descendência vai ser desse jeito. Eu sou velho, ainda não tenho filho, mas Deus falou, Deus vai fazer, e Deus cumpriu. Isaac nasceu
nasceu, e uma descendência poderosa veio e chegou até mim, a você. Oh, querido, o modo certo de viver é viver pela fé, é viver pela palavra. Viver dos desejos do nosso coração não agrada a Deus. Enganoso é o coração do homem perverso, quem o conhecerá? As emoções estão no coração, na alma. As emoções, os sentimentos estão na alma. E a juventude é uma fase que o negócio é... Alguém já andou aí de roda gigante alguma vez na vida? Não. Você sabe que a roda gigante é assim, ó, né? Uma hora está lá em cima, outra hora... Uma hora quer abraçar, uma hora quer beijar, outra hora quer matar. Uma hora quer estar junto, outra hora não quer ver a cara. Uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Uma hora está na unção, outra hora quer matar os outros. Isso acontece com alguém aí? Pense você consigo mesmo, né? Tudo isso está na alma. Mas Deus não quer que vivamos na alma. O Senhor quer que vivamos pela fé. Ele não quer que vivamos por aquilo que está diante dos olhos. Ele quer que vivamos pela fé e fé na palavra dele, porque aquilo que ele fala, ele faz. A maneira certa de viver é viver pela fé. Oh, querido, tudo que Deus falou vem se cumprindo, vem acontecendo. Palavra nenhuma caiu por terra e não vai cair. E o Senhor quer ver um povo preparado, porque em breve a trombeta vai soar e ele vai levar a igreja que está preparada, a igreja que vive a palavra dele, que vive o modo certo, conforme a palavra. Quem está vivo, diga amém. Amém. Nós temos que ser o exemplo na palavra. Depois, anote aí quem trouxe caneta e papel, depois escreva assim no YouTube, pregador da nau. Você já viu o pregador da nau? Tem uns dois que já viram. Para os que ainda não viram, eu vou dar uma palhinha rápida. Você vê a importância de conhecer a palavra. Você já ouviu aquele louvor que diz assim: solta o cabo da nau, toma o rei. O que é nau? Tem alguns que sabem que nau é navio. Qual é o intuito do louvor? Qual a mensagem do louvor? Você está num barco, não é? Você tem que remar. Espiritualmente falando, entrega a direção na mão de Jesus. Deixa ele guiar, deixa ele conduzir. A coisa vai dar certo, né? Essa é a mensagem do louvor. E aí está lá uma turma louvando, milhares de pessoas, e aí o ministro louvor entrega o microfone para o irmão que chega. Ô varão, prega aí! E aí chega o irmão com a Bíblia debaixo do braço, alegre e contente. Eu vim aqui hoje para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos cantando esse hino, eu fiquei inspirado. Eu vou pregar sobre o Danau, porque o Danau era um cabamacho, o Danau era um homem valente, o Danau era um homem de fé. A Bíblia diz, eu não sei onde está escrito, mas o Danau era um homem valente. Diziam para ele, solta o cabo, mas ele não soltou não, e ele perseverou. Diziam para ele, solta o cabo, mas ele não soltou. Você tem que imitar a fé de Danau. E aquela multidão... Estava sendo declarado aqui há pouco. Agora há pouco, não quero o evangelho só de instrumento, disso, daquilo. O evangelho é centralizado na palavra. E a palavra tem nome, Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo, Ele é o Logos vivo, Ele é o exemplo perfeito, e Ele você deve seguir. Ele vai cumprir a palavra dele, e se dermos valor a essa palavra, vivemos por ela, e honrarmos a Ele pela nossa vida, Ele nos honrará nessa terra, e nos dará o privilégio de estar com Ele para todo sempre. Temos que ser o exemplo na palavra. Mas Paulo, movido pelo Espírito Santo, deixa claro que além de ser o exemplo na palavra, temos que ser o exemplo no trato. O que é o trato? É a conduta, é o comportamento, não é? Como é que você trata quem está à sua volta? O Senhor Jesus deixa claro, Mateus 7,12, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata a sua mãe? Quem trata bem a mãe, vai tratar bem a esposa. Quem trata bem o pai, vai tratar bem o marido. Agora, quem despreza a mãe, vai desprezar a esposa. Quem despreza o pai, vai desprezar o marido.
Vocês aí, jovens solteiros, analise isso com calma. Vivemos em dias de gente que já está... Você já ouviu falar de um negócio chamado namorido? Mal conheceu, já vai morar junto. E aí, não é assim que a Bíblia ensina que deve ser. Lembra que falamos há pouco da palavra, né? A palavra estabelece namoro, noivado, casamento. Estude depois Cantares de Salomão, não é? Fala muito sobre isso, mas não só em Cantares, a Bíblia inteira tem a figura do noivo e da noiva, do marido e da esposa, não é? Nada disso é por acaso, tudo tem um propósito. Tem gente hoje, querido, que trata os outros de qualquer maneira, de qualquer jeito, como não se fosse nada. Quando Deus manda o Samuel na casa do Jessé, e ele olha a beleza do Eliabe, do Abinadab, do Simeia, o que o Samuel tinha em mente? A beleza do Saul. Era o cara mais alto, era o cara mais bonito, era o mais imponente. Sabe aquele camarada bem apessoado? Quando você chega, né? Chegou o bonitão, aquele que faz a diferença. Aí Deus fala o que para Samuel? Você lembra? Não atente para a altura, para a formosura, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê aquilo que está diante, e Deus vê o quê? O homem vê o que está diante dos olhos. O homem vê o que está diante dos olhos, né? O homem vê o que está diante dos olhos. Deus é aquele que conhece o coração. Não trate ninguém pela aparência. Não trate ninguém pela aparência. Trate todos bem, trate conforme a palavra ensina. E a palavra ensina como deve ser o trato do marido com a esposa. A palavra ensina como deve ser o trato dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos. A palavra ensina como deve ser o trato do patrão em relação aos empregados, do empregado em relação ao patrão, do servo, do escravo em relação ao seu senhor. A palavra nos ensina todos os níveis de relacionamento. A palavra nos ensina como deve ser o trato em relação ao próximo. Lembrando que não adianta só conhecer a teoria se não tiver a prática. O Senhor, não é? O próximo tópico já vamos falar, que é sobre o amor. Deus é amoroso e ele tratava os outros com amor. Agora, para a multidão, Jesus dizia: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Isso ele disse para a multidão. Para a multidão é amoroso. Para a multidão, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Para os discípulos, ele vai dizer: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele está já fazendo a analogia do corpo dele com o pão, e do sangue dele com o suco de uva. Eu e você entendemos isso, porque no nosso tempo já é a Santa Ceia assim. Só que a turma, quando ouviu aquilo, não entendia nada disso. Não existia Santa Ceia. Era celebração de Páscoa. Desde Moisés até aquele tempo era Páscoa. O que é que eles entenderam? Jesus está ficando louco. Ele está falando de canibalismo. Comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele pirou. Ele está doido, ele está louco. Eu não vou seguir mais um louco, não. Ao invés de eles chegarem e perguntarem, porque Jesus tinha o costume de falar através de parábolas. Histórias, não é? Muitas e muitas vezes os discípulos perguntam: Senhor, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa parábola? O que é aquilo? Esses, quando ouvem, ao invés de perguntar do que ele está falando, eles vão dizer: dura esse discurso, viu? Eu não vou mais seguir Jesus, não. E foram embora. Muitos foram embora. Leia João capítulo 6. Aí Jesus vira para os 12. Vocês querem se retirar também? Só faltou dizer: porta da rua, serventia da casa, quiser, tchau. Aí o Pedro toma a palavra em nome de todos. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quem é discípulo tem compromisso com o Senhor. Quem é discípulo não deixa ele por nada. Com a multidão, braços estendidos. Para os discípulos, compromisso, esteja comigo. Agora, você já leu Mateus 23? Como é que Jesus trata os fariseus? Raça de víbora, sepulcro caiado, não entram no céu e não deixam ninguém entrar.
Quem eram os fariseus? A elite religiosa. Gente que conhecia, mas não vivia, mas não praticava a palavra. E está cheio de fariseus nos nossos dias, querido. Está cheio de fariseus. Jesus dá o exemplo de como tratar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus não despreza a prostituta que chega aos pés dele com lágrimas e chora até lavar os pés e beija. Ele não despreza. Ele vai na casa do Zaqueu, que era coletor de impostos. Sabe o que o Zaqueu seria hoje? Mais ou menos aí como líder de facção. Só para você ter uma ideia. Porque o coletor de impostos naquela época, a Receita Federal da época, não coletava só o que Roma mandava, mas coletava além. Se Roma mandasse cobrar 10 por cada pessoa, cobrava 20, cobrava 30 e ficava com a diferença. Enriquecia as custas dos outros. No Código Penal, isso tem um artigo que define propriamente essa conduta. Já ouviu falar em 171? Obter para si ou para outro em vantagem econômica mediante meio ardil ou fraudulento, estelionato. Isso era o papel, o trabalho do publicano. Só que o Zaqueu não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos de Jericó. Jesus podia dizer: você é um ladrão, rapaz, você é um estelionatário, você não vale nada, você é uma peça ruim. Jesus fala isso para ele, foi na casa dele, comeu da comida que estava lá na mesa dele. E o amor do Senhor, a presença dele o constrange de uma tal maneira que ele vai dizer: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Nesse caso, foi só a presença do Senhor, o amor dele. Oh, querido, Deus quer que você trate com sabedoria a cada um. Deus quer que sejamos o exemplo também. O próximo tópico é no amor. Oh, querido, o amor de Deus nos constrange. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E o Senhor quer inundar o teu coração de amor. A sociedade dos nossos dias fala muito de amor, né? Você já ouviu a expressão, o amor venceu? O amor venceu? Isso é mentira do diabo, que o mundo não conhece a Deus. Jesus disse isso, João 17. O mundo não conhece a Deus. Aliás, deixa eu ler, João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Olha só, também eu vos enviei ao mundo. O mundo não conhece o amor de Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O mundo fala do que não sabe, fala do que não conhece. Agora eu e você conhecemos o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor tem nome, é Jesus Cristo, e esse amor inunda o nosso coração, e Ele quer inundar o teu coração também. Você conhece crente meio rancoroso? É triste, não? Você conhece gente que não cumprimenta ninguém, que não abraça ninguém, que é indiferente? Parece só vir bater cartão na igreja. Está errado um negócio desse. É necessário mudar. Ô, pastor, você quer também que eu cumprimente a todos? Não, precisa cumprimentar a todos. Aqui cabe 150 pessoas. Tem gente aqui de outras igrejas. Lá na sua igreja tem quantas cadeiras? 50, 100, 200, 500, 1000, 10 mil, 50 mil? Não sei. Mas como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Ontem eu ministrava o Salmo 57, versículo 7, em que Davi diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Ele compreende que ele tem que preparar o coração. Diga para a pessoa que está ao teu lado: prepara o teu coração também, viu? Não deixe o coração te dominar, pelo contrário, coloque rédeas no coração e entregue elas na mão do Espírito Santo, porque aí ele vai conduzir bem, aí ele vai guiar em verdade, aí ele vai guiar em justiça, aí ele vai fazer de você um exemplo de pessoa amorosa. O amor é fruto do Espírito. E quem não deixa o Espírito produzir fruto, diga para a pessoa que está do lado: da árvore que não dá fruto, vai virar lenha. Simples assim. Pode estar na igreja há 50 anos, pode pregar e o fogo descer, pode levantar a mão e o demônio sair, pode orar e o enfermo ser curado, mas se não tiver fruto, será queimado.
ouvirá da boca do Senhor: não te conheço, aparta-te de mim. Querido, é hora de deixar o Espírito Santo trabalhar no coração. Diga para a pessoa que está lá, deixa ele trabalhar no teu coração, porque ele vai fazer de você uma pessoa amorosa. Deixa ele trabalhar aqui dentro. Ô pastor, mas você não conhece minha vida, não sabe o que eu vivi, eu não sei o que você viveu, eu não sei o que alguém te fez, seja o teu pai, a tua mãe. Eu sei que a palavra deixa claro que o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ele te amou antes de você existir, ele te amou antes de você estar nessa terra, ele te amou antes de você experimentar qualquer tipo de sofrimento, e ele quer derramar esse amor no teu coração, e através do teu coração cheio do amor dele, você vai exalar à tua volta o bom perfume dele, e levar o amor dele com palavras, com ações. Deus quer que sejamos o exemplo no amor, mas não só no amor. O Senhor quer que sejamos também o exemplo na fé. Eu digo sempre, se você não crer, quem é que vai crer? É ou não é? Toda reunião eu digo, se você não crer, quem vai crer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz aos Romanos que aquilo que não é da fé é pecado. Nós temos que viver pela fé. 1 Timóteo 4,6, leia aí comigo. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, não é? Acredite, Deus tem grandes coisas para você. Capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé. Olha aqui para mim, Deus nos fez corpo, alma. O corpo e a alma formam a carne, que Paulo diz lá em Gálatas 5, que não devemos andar na carne. Em seguida ele vai dizer, as obras da carne são manifestas. O que é a carne? O corpo e a alma. A alma deseja e o corpo executa. Aí ele traz uma lista de pecados, vários. E eu quero ler com você, vai lá comigo, Carta aos Gálatas, abra aí comigo. Eu vou ler numa tradução que é a King James, que já fica mais fácil nos nossos dias de você compreender. Aos Gálatas capítulo 5, está escrito assim, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Quem pratica isso está vivendo na carne. E quem vive na carne não agrada a Deus. A palavra deixa claro, aos Romanos 8, que nós devemos viver no Espírito. A fé não está na alma, a fé está no Espírito. Você já leu o Salmo 42? O salmista diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e... Alguém chora de noite, como é que está a vida? Está boa? Alguém chora de noite, a vida está legal? O que você acha? Está terrível, está um desastre, está depressiva. Mas em seguida o salmista diz, porque estás abatida, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Querido, a fé está no Espírito, a alma pode chorar, a alma pode gemer, mas o Espírito testifica, o nosso Espírito creia, eu estou com você, o Espírito testifica, se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração, o Espírito testifica, corrige a rota e vai daqui para agora, em direção ao Todo-Poderoso, o Espírito testifica, eu estou contigo, eu não desisto de você, você não está só, você não está desamparado, o Espírito testifica, eu vou operar na tua vida e agir do eu, ninguém pode impedir. Agora nós temos que viver pela fé, porque se nós não crermos, quem crerá? Se não correspondermos ao Senhor, quem vai corresponder? O Abraão entende isso, ele vive pela fé, ele se torna amigo de Deus. O José entendeu isso, o José entende. Lá na frente, ele vai dizer aos irmãos, olha, vocês me jogaram na cova, vocês me venderam para o Egito,
Mas na realidade, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem, para a conservação da vida. Deus me enviou adiante para esse dia, para esse tempo, para esse momento oportuno. O José consegue compreender, eu não vou guardar mágoa no meu coração, eu não vou pagar o mal com o mal, mas pelo contrário, o bem que Deus está me fazendo, eu vou fazer aos meus irmãos. Ele vive pela fé. Ah, pastor, mas parece tão fácil. E o tempo que ele foi escravo? 13 anos de escravidão, de prisão, de humilhação, de vergonha. Mas ele acreditava que Deus era com ele. Do mesmo jeito, Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante, mas acreditava que Deus era com ele e o ajudava. Do mesmo jeito, Jeremias foi lançado em poço, Jeremias sofreu, mas acreditava que Deus está com ele. Oh, querido, viva pela fé que Deus vai se agradar da tua vida. Enoque achou testemunho diante de Deus que agradou a Deus. Nós encontramos Enoque sendo trasladado pelo Todo-Poderoso. Noé agradou a Deus pela fé. E diga para a pessoa que está do lado, é a tua hora de agradar a Deus, é a tua vez de agradar a Deus e viver pela fé. A fé tem que vir acompanhada de obediência. A fé tem que vir acompanhada de perseverança. A fé sem obras é... As coisas de Deus são simples de fazer. E quando eu faço, eu provo que eu acredito. Vivemos em dias que você digitar no Google desigrejado, vai encontrar um monte. Vivemos dias de gente que diz assim, não precisa mais estar no templo, não precisa mais se reunir. Eu buscar Deus em casa e tá bom. Tá não, irmão. Tá errado. Tem que se unir. Ah, achou mais esses crentes fulano, ciclano. Você já achou a igreja perfeita? No dia que você achar, não te deixa entrar. Você é perfeito? Não tem igreja perfeita. O único perfeito se chama Jesus Cristo. E Ele vai trabalhando aqui dentro, e quando cremos e deixamos, Ele vai modelando, aí Ele vai tirando a sujeira, Ele vai tirando os carrapichos, Ele vai limpando, Ele vai purificando, Ele vai santificando, Ele vai moldando, Ele começa a boa obra, e Ele vai aperfeiçoando, Ele vai aperfeiçoar essa boa obra na tua vida. Deus quer que sejamos também, por último, exemplos na pureza. Exemplos na pureza. Do Antigo ao Novo Testamento, nós encontramos Deus deixando claro que o povo dele tem que saber distinguir, tem que saber discernir o puro do impuro, o sujo do limpo, o santo do profano. Ao término da Escritura, o Senhor diz a João, não sela as palavras ainda, não é sela as palavras desse livro, o tempo está próximo, vai se cumprir. Quem é sujo vai continuar se sujando ainda. Mas quem é santo vai continuar se santificando ainda. Oh, querido, o Senhor quer uma noiva pura. O Senhor quer uma igreja pura. O Senhor quer homens e mulheres com o coração puro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 2 Timóteo 2,22, leia comigo. Foge também, contra isso, 2 Timóteo 2,22. Foge também dos desejos da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. Os desejos da mocidade estão aí. Perto de onde você mora tem alguma tabacaria? Que agora virou moda a tabacaria. Não é? Tem. Perto de onde eu moro abriu uma. E viram a noite lá. E é bebida, e é narguilha, e é sei lá mais o quê. Né? Os desejos da mocidade estão por aí. Não é? Os desejos da mocidade estão aí. Os desejos sejam por droga. Já ouviu falar na tal da K9? A droga que as pessoas viram zumbi? Está aí, não é? Está aí, não é? Está aí as relações ilícitas, está aí os prazeres do mundo, está tudo aí. Só que a orientação qual é? Você fuja disso. Quando o José é assediado pela esposa do Potifar, ela prepara tudo, ela manda os servos saírem, fica só os dois dentro de casa. E aí ela assedia de maneira clara, vem cá José, deite comigo. Ele ficou lá, fugiu. Diga para a pessoa que está do lado, fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Olha aqui para mim, hormônio se converte não, irmão. Nem dizer que é demônio não, tá? Hormônio não se converte. Eu já tive 15 anos, eu já tive 18, eu já tive 20, eu já tive 30. Ô, pastor, hoje tem quanto? Passei um pouquinho dos 30, né? Mas o hormônio não se converte. Fuja. A palavra deixa claro que nós devemos fugir até da aparência do mal. Como assim, pastor? Eu vou dar um exemplo. Você sabe que aqui na avenida tem um monte de bar. Alguém gosta de um refrigerante chamado tubaína?
Você sabe, vem na garrafa de cerveja, né? Imagine você que eu esteja em qualquer um desses bares aí, numa mesa na calçada, com a garrafa de tubaína. Eu coloco num copo americano. Você sabe que a coloração é igual de cerveja, né? Aí eu viro o rótulo para a parede. Estou lá eu, com a minha tubaína, com o meu copo americano. Aí passa tu, de carro, de moto, de ônibus, a pé. O que tu vai pensar? Ai, que decepção. Pensava que era um homem de Deus. Nunca me enganou esse cachaceiro. Olha lá, enchendo a cara esse pilantra. É verdade ou não é? Lhe aconselho, compra aí tubaína de 2 litros e toma na sua casa. Fugir da aparência. Compreenda que a aparência do mal é uma circunstância que qualquer um que vê já presume. Deu para entender? No caso, no exemplo que eu te dei, qualquer um que passasse ia pensar que é o quê? Cerveja. É verdade ou não é? Fuja da aparência do mal. Fuja dos desejos da mocidade. Guarde um coração puro. Zele pela santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Deus tem para nós uma vida extraordinária, queridos. Vai ter luta pra caramba, viu? Vai ter muita. Vai. Se alguém te falou do evangelho que é só flores, te enganou. O próprio dono do evangelho disse, no mundo tereis... O José enfrentou a aflição, o que você acha? Você acha que ele enfrentou? Mas ele venceu ou não venceu? Pois é. Samuel enfrentou aflições, o que você acha? O Davi enfrentou aflições, angústias. É o cara que mais fala na Bíblia inteira, é o Davi. 80% dos salmos foi ele que escreveu. O que mais fala de angústia, de aflição, é o Davi. Será que o Daniel e os 3 amigos enfrentaram a aflição? Como é que você acha a iminência de cair na fornalha? O que você acha? O que você acha de ser lançado numa cova com leões? Será que passaram por aflições? O que você acha do Jeremias num poço? Será que passou por aflições? O que você acha? Você acha que o Timóteo enfrentou aflições? Enfrentaram. Diga para a pessoa que está do teu lado, você vai enfrentar também, filho. Vai ter aflição pra caramba. Vai ter luta de todo lado. Mas o Senhor vai estar com você em todo o tempo para te fortalecer, para te dar graça, sabedoria, para fazer de você mais do que vencedor. E compreenda que ele tem vida vitoriosa nessa terra. Que ele tem uma eternidade inteira com ele. Se coloque de pé, Jesus. É a nossa vez de vivermos o Evangelho. É a nossa vez de sermos exemplo. É a nossa vez de combater o bom combate até acabar a carreira. E guardar a fé. E guardar a fé. O dia do Senhor se aproxima. É tempo de se preparar. Eu não sei como é que está o teu coração. Não sei como é que você está vivendo a palavra. Pense você consigo mesmo. Como é que você está aí vivendo? Como é que está o teu nível de interação com Deus e com a palavra dele? Como é que anda o seu trato? Como é que você anda tratando os outros? Como é que está o teu coração? Está cheio de amor ou não? Você está vivendo pela fé? Você tem um coração puro? Querido, querida, Deus ele examina as intenções do coração. Olha aqui para mim. Eu posso fazer algo para Deus hoje e Deus se agradar. E posso fazer a mesma coisa amanhã, a mesma, e Deus não se agradar mais, se a intenção do coração mudar. Vou lhe dar um exemplo. Aqui eu tenho água, e eu gosto dessa garrafa que ela é de canudinho, eu acho mais prático. Suponho que o diácono Denis chega, ele está com sede. Eu vejo que ele está com sede, aí eu tenho água. Aí eu vou lá e dou água para ele. Está aqui, Denis, toma água, bebe aí. Eu fiz por ele. Deus vai se agradar. Porque é mandamento amar ao próximo como a ti. Mas supõe que o Nivaldo viu. Aí o Nivaldo bateu palma. Poxa, o pastor já é homem de Deus, olha. O Denis chegou com sede. E a água é só um exemplo. Pode ser água, pode ser comida, pode ser um abraço. Às vezes tem gente que não precisa de comida. Às vezes tem gente que não precisa de uma roupa, de um agasalho, de um cobertor. Às vezes tem gente que precisa de ouvido. Precisa de alguém para poder desabafar, alguém de confiança. Às vezes tem gente que só precisa de um abraço. Essa semana estava
minha esposa, eu e o pastor Carlos ali fora, a gente estava ajeitando ali umas coisas. Foi na sexta-feira, amor, na quarta, essa semana. E aí chega uma moça ali. Aí como estávamos, né, pastor Carlos, eu e ela, nunca vi a moça na vida. Aí ela, posso falar com você? Chamou minha esposa. A minha esposa, pois não, foi lá atender. Aí a moça falou, posso usar o banheiro? Falou, pode, ali, ó. Levou, aí apresentou o banheiro. E aí quando a moça sai, começaram a conversar, e aí o Espírito Santo move a minha esposa, depois de ouvir a moça, a dar um abraço naquela moça. E abraçou, sem nem conhecer. E a moça agradece, dizendo que abraço gostoso, como eu precisava desse abraço. Esse abraço eu lembrei da minha mãe faleceu há tanto tempo, só ela me abraçava, ninguém mais me abraça. E esse abraço me lembrou a minha mãe. Olha que coisa tremenda, um abraço. Mas, voltando aqui para a água, eu dei a água para o Denis, o Nivaldo bateu o pau. Mas põe que amanhã, Deus se agradou, porque eu fiz por causa do Denis, mas põe que amanhã o Denis chega de novo, eu tenho água de novo. Só que antes de eu dar água para o Denis, eu dou uma olhada para o Nivaldo, para ver se o Nivaldo está vendo o que eu estou fazendo. E aí eu entrego a água para o Denis. É a mesma ação. Deus não vai se agradar mais. Porque eu já não fiz mais pelo Denis, mesmo que ele não saiba. Mesmo que o Nivaldo não saiba, eu já não fiz mais por ele. Eu fiz por mim, para ter o aplauso do outro. Deu para entender a sutil diferença? Deus quer um povo de coração puro. Deus quer um povo com pureza. Paulo diz aos Coríntios, estou preparando vocês como uma virgem santa e imaculada para encontrar com o noivo. É o nosso tempo de viver o Evangelho. Querido, querida, o tempo está próximo, né? Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração?